Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. De olho em 2014, queda da popularidade da presidente Dilma preocupa partidos aliados, obriga o PT a conter insatisfeitos, mas anima a oposição. Para uma análise das pesquisas de avaliação do governo federal, hoje recebemos o cientista político Rubens Figueiredo, que é diretor do CEPAC, Centro de Pesquisa, Análise e Comunicação. Muito obrigada por estar conosco. Bom, Rubens Figueiredo, tem uma análise aí que essa queda da presidente Dilma, que estava tão bem no mês de junho, no começo de junho, diziam até que ela levaria a reeleição no primeiro turno no ano que vem, que isso é um caso inédito na história do Brasil, uma queda tão vertical. A que podemos atribuir? A uma manifestação, a um sentimento consistente que já estava latente lá atrás e não tinha tido oportunidade de se expressar? Ou essa queda acontece na esteira das manifestações de rua e aí é mais ou menos uma coisa bem pontual, bem de agora? Como diz a presidente, é o retrato do momento apenas. A pesquisa é sempre o retrato do momento, só que essa queda de 63 em março para 30 agora é uma queda muito pronunciada que só teve paralelo na história brasileira no escândalo do Mensalão, que foi algo parecido. Mas a questão agora me parece muito mais profunda, porque é uma questão de descrédito generalizado nas instituições, uma desaprovação generalizada também quanto aos serviços públicos, uma percepção da incompetência do governo em gerir coisas como a Transnordestina, Estrada de Ferro, transposição de São Francisco, tudo isso aparecendo em rede nacional de TV. Então é um fenômeno muito profundo. Agora, quando a gente fala assim do fenômeno profundo, tem o outro lado que é a economia e sempre se acha que a economia é que é o grande temor de qualquer governo. Nesse caso, os números da economia que não andam bons estariam pesando mais do que essas insatisfações segmentadas que o senhor mencionou e outras como saúde, educação, etc. Uma coisa potencializa a outra. Eu costumo brincar que existe o conceito do PIB e do POB. O que é o POB? POB são aqueles indicadores que expressam o conforto econômico da população. Então, o crédito está muito baixo. E antes, no governo Lula, onde houve aquela recuperação pós-mensalão, o crédito era abundante. Juros crescendo, desemprego crescendo, endividamento crescendo. Tudo isso cria um clima econômico que não ajuda na avaliação do governo. A oposição acredita que chegou a vez dela, que Dilma perdeu o favoritismo para 2014 e que não tem condições de reverter, e nem tempo para reverter esse quadro. Por outro lado, os aliados, o PT principalmente, as pessoas que querem a reeleição de Dilma dizem que Lula passou a mesma coisa em 2005, com o escândalo do Mensalão que o senhor mencionou, e chegou em outubro, ele foi reeleito e ponto. Como é que o senhor avalia? É uma diferença muito grande, né? Primeiro que a economia, no momento pós-Mensalão, era uma economia muito forte no mundo. O Brasil exportava as suas mercadorias num preço muito alto. Agora isso mudou, inverteu. Depois o Lula tinha uma identificação com as classes populares muito grande, coisa que Dilma não tem. Segundo, que a economia daqui para frente deve piorar, não existem indícios de que a economia vá melhorar. E tem um ciclo de 10 anos do PT no poder que vai um pouco cansando naturalmente, porque o PT faz muita propaganda e isso numa situação ruim acaba irritando, ao invés de dar o efeito de aumento de avaliação positiva. Agora, a presidente Dilma deu uma resposta àqueles que estariam integrando o chamado Volta Lula, dentro até do próprio PT. Ela disse que Lula não volta porque Lula nunca saiu do governo. Como traduzir essa declaração da presidente da República? Ela quer dizer que Lula governa e ela se submete? Ou ela quis dividir o ônus do momento atual, que leva à depreciação nos números, com o próprio presidente Lula, que foi quem
garantiu a eleição dela e que tem estado, sim, aconselhando nessa fase, nesses anos de governo? Olha, a presidente não prima pela clareza, né? Nem nos seus discursos, nem nas suas entrevistas. Quero crer que ela não quis dizer que é submissa ao presidente. Isso seria dar um tiro no próprio pé. É o que ela quis dizer é que ele tem culpa, então, pelo que está acontecendo, não, que gera insatisfação? Juntos, que ela quis aproveitar todo o potencial de popularidade que tem o Lula para dizer, olha, nós estamos juntos. Eu, o Lula, o PT, nós somos uma coisa só. Eu acho que a intenção da presidente foi essa. Dilma tem tempo e condições para reverter esse quadro desfavorável? Tempo tem. As grandes recuperações de avaliação positiva acontecem durante o período eleitoral. Eu acho que vai depender muito, Maria Lídia, do tempo de TV que a coligação da presidente conseguir. Porque a memória da ascensão das classes populares para um nível de consumo mais alto, ela pode ser recuperada num programa de televisão bem feito e com muito tempo de exposição. Mas o quadro hoje mostra que dificilmente isso vai acontecer. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.